Olá, senhoras e senhores! Hoje nós iremos falar sobre as diferenças entre o Rio de Janeiro e Porto Alegre. Lembrem que eu sou gaúcha, sou de Porto Alegre, tô acostumada com as coisas que acontecem aqui, então é óbvio que uma hora ou outra eu vou falar mal sim do Rio de Janeiro. Eu não quero desrespeitar nenhum carioca, e os cariocas que me assistem não se sintam ofendidos, isso é normal quando a gente tá habituada com uma coisa e vai pra outro lugar que tem coisas diferentes. Mas assim, é difícil eu começar por itens, porque a maioria das coisas que eu vou falar são interligadas. A primeira coisa que eu senti diferença quando eu cheguei no Rio de Janeiro... Gente, eu fiquei lá um mês, tá? Eu fui meio que pra morar, assim. A primeira coisa que eu senti de diferença quando eu cheguei lá foi nos supermercados. Não só supermercado, mas farmácia. Tipo, eu não achava com facilidade a Panvel, que é a farmácia aqui, que nós do Rio Grande do Sul amamos muito. Eu não sei se lá existe Panvel, porque eu nunca via uma. Eu também não achava o Zafari, que é o meu supermercado preferido. Não tendo o Zafari e não tendo a Panvel, eu tive que recorrer às coisas que tinham lá. Foi um choque absurdo. O supermercado que eu fui, o primeirão, assim, foi o Pão de Açúcar. E é o pior supermercado que eu já entrei na minha vida. Nem aqui no interior do Rio Grande do Sul, quando eu vou pra uma cidade vizinha, Porto Alegre, tem mercados de qualidade tão baixa. Eu chegava lá no Pão de Açúcar e as frutas eram rodeadas de mosca. É por isso que vocês do resto do mundo falam que os gaúchos são chatos e exibidos. A gente não é exibido, a gente exige uma qualidade, porque aqui na nossa terra a gente tá acostumado com qualidade. E eu fiquei em apuros, assim, porque eu olhava para aquelas frutas com mosca, eu olhava para aquele mercado que não tinha metade dos produtos que tem no meu querido Zafari de Porto Alegre, e eu não sabia o que eu ia fazer, né? Eu pensei, eu vou morar aqui e eu vou ter que viver indo neste mercadão de quinta. Por quê? Aqui, quando a gente vai no Zafari, tem toda a variedade que tu precisa, tem produtos de alta qualidade, tem vários nomes, várias marcas para te escolher. Todos os pães de açúcar que eu ia, as coisas eram assim, de nomes que eu nunca vi na minha vida. Então eu fui ficando meio, sabe, poxa, que saco. Outro ponto, lá no Pão de Açúcar e também no resto, assim, dos mercados, lojas de roupa, loja de comida, restaurantes. O atendimento do Rio de Janeiro é inferior ao extremo comparado com o do Rio Grande do Sul. Para uma pessoa gaúcha que está acostumada a ser muito bem tratada nos estabelecimentos, choca bastante. Eu lembro que uma vez eu entrei no Pão de Açúcar de novo e eu procurava por um produto específico e eu fui falar com uma vendedora. Gente, eu não sei o que a mulher tinha na cabeça, eu acho que ela achava que não estava trabalhando, estava no pancadão, sabe? Porque ela trotava pelo mercado como se ela estivesse dançando funk. E assim, quando tu ia tentar chamar a atenção dela, ela meio que fazia que não entendia. E não era assim, porque ela não quer atender. Ela realmente não tava nem aí. Ela olhava pra ti e fazia... Sabe? Isso é muito assustador, porque aqui, quando tu vai num estabelecimento e tu precisa de ajuda, tu acha um responsável que vem com toda a delicadeza, vem com todo o conteúdo te explicar. Tá lá, a gente vai pegar, vem comigo, vamos procurar. E assim, isso não existe no Rio de Janeiro. Talvez eu esteja errada e tu que tá há muito tempo aí acha as pessoas super educadas e atenciosas, mas eu sofri bastante. Mesma coisa em vários outros estabelecimentos de comércio. Eu chegava, ninguém tava nem aí pra se entrou algum cliente. Tu ia pagar, tu não sabia pra quem tu ia pagar, porque todo mundo na loja parecia um cliente. Então, assim, eu entendo bastante quando as pessoas recebem críticas em relação a isso. Porque aqui, por mais baixa que seja a tua escolaridade, se tu tá empregado num serviço que exige de ti auxiliar pessoas, tu vai fazer isso como se não houvesse amanhã. Então todo mundo no Rio Grande do Sul é muito educado e muito atencioso. A gente costuma dizer que, não, né, aqui todo mundo é fechado. Lá no Rio é que as pessoas são simpáticas, adoram conversar contigo. Não, não é bem assim. Quando eu cheguei lá, eu precisava achar alguma coisa na rua, eu naturalmente ia perguntar pra alguém na rua. Porque aqui em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, quando tu tá perdido, tu pergunta pra pessoa que tá do teu lado, sabe? Oi, com licença, onde fica a rua tal? Quando eu fazia isso no Rio de Janeiro, as pessoas achavam que eu era, sei lá, uma louca, porque elas olhavam pra mim. Não sei! E continuavam conversando, sabe?
Isso aconteceu várias vezes também. Então aquele papo de que não, os cariocas são super amigáveis e blá blá blá, eu sentia que eles tinham um pouco de medo de dar informações na rua. Isso não é exatamente um erro, porque eles podem não ter esse costume, mas aqui, se tu chegar no Rio Grande do Sul e tu for um carioca que está perdido, na hora tu vai achar alguém pra te ajudar a chegar no lugar que tu precisa. Outra coisa que me assustou muito, assim, quando eu cheguei lá, eu fui fazer a faculdade de administração. Eu fiquei apenas 2 semanas na aula, mas já tive uma noção bem grande de como eram os meus colegas. Isso não é uma crítica aos colegas, tá? Se vocês estão me assistindo, não fiquem tristes. Mas eu lembro que tinha algumas aulas, eu peguei filosofia, peguei sociologia, e eu costumava levantar a mão pra responder, porque meus colegas não respondiam quase nada. E aí teve uma hora que o professor perguntou assim, tava falando de comunismo, eu acho, de guerra e blá blá blá. Ele perguntou uma coisa e a resposta era proletariado, que era pra dizer da luta de classes, né? Daí eu falei, é luta proletariada, guerra de classes e blá blá blá. Todos ficaram abismados, como se aquilo fosse a coisa mais inteligente que eu pudesse ter dito. Eu fiquei um pouco vangloriada, achei ótimo. E depois teve uma aula de filosofia, onde eu respondi uma coisa também, com muita destreza dessa vez, porque vocês sabem que eu amo filosofar. E depois, quando a professora ficou sabendo que eu tava meio que largando o curso, ela veio falar comigo no banheiro a seguinte frase: Loli, teus colegas falaram que tu é uma aluna muito inteligente. Tu tem certeza que tu vai largar esse curso? E eu fiquei, meu Deus, sabe? Eu não sou uma aluna muito inteligente. Eu tenho a impressão, gente, talvez eu esteja errada, que a qualidade de ensino no Rio Grande do Sul é superior à do Rio de Janeiro. Eu digo isso porque, assim, eu tava numa faculdade de ponta, na SPM, eram alunos que tinham dinheiro, todos eles tinham feito a maioria deles tinha feito escola privada, né, não era nada público, e eles não sabiam coisas muito básicas, assim, luta de classes, proletariado, Guerra Fria, que mais? Aquele negócio lá de 39, quando se atiravam dos prédios nos Estados Unidos. 29, o outro disse, viu? Eu nem sou tão inteligente assim. Mas então, 29. Aí, que mais? Revolução Francesa, Revolução Russa, Revolução... Todas essas coisas a gente aprende aqui no Sul. Então, assim, a gente sabe meio que um resuminho de tudo. Aquilo que o professor estava me perguntando no Rio de Janeiro, eu já tinha respondido em mais de 500 aulas enquanto eu estudava no Sul. E aí eu vi que meus colegas ficaram assim, de fato, abismados, porque eles não faziam ideia do que era a palavra proletariado e luta de classes e todas essas coisas. Então, assim, eu tenho uma suspeita de que lá o ensino é ruim. Mas por um lado é bom, porque se tu mora no Sul, tu pode ir pra lá e dar uma de campeão da escola, dar uma de sabichão. De novo, tá? Não quero xingar vocês, tô falando porque tudo isso eu vivi, eu senti, eu tava pensando comigo, mas o que tá acontecendo? Todos os meus colegas, todos mesmos, saberiam responder as mesmas coisas que eu respondia na maioria das vezes. Menos em filosofia, porque em filosofia eu sou boa unicamente, nem as pessoas do Sul são boas que nem eu. É incrível, né? Filosofia é uma matéria que não importa o lugar que tu tá no Brasil, ninguém gosta. Menos eu amo. No Rio, tudo é muito distante. Não tudo. Por exemplo, eu morei um período na Barra. Então na Barra era realmente mais brabo, assim, eu tinha que estar sempre me movendo pra zona mais central, pegar um ônibus de 45 minutos. Mas depois eu fiquei em Copacabana, e lá era um luxo só, um apartamentão, meu quarto era uma suíte dos deuses, tinha camareira, era tipo um... não é flat que chamam quando é nesse caso, é... apartamento alguma coisa. Apart-hotel, isso era um apart-hotel. Lá era uma delícia, e lá tinha tudo, tinha laboratório ali embaixo, né, laboratório de fazer exame, tinha comida. Isso é uma coisa muito boa no Rio de Janeiro, a comida lá é 24 horas. Tá, não toda comida, mas assim, eu chegava, era 3 da manhã, eu tava em casa entediada, daí eu falava, não, hoje eu vou descer pra comer uma pizza. E bem na esquina da minha casa, em Copacabana, tinha uma pizzaria dos deuses, que tu come só a fatia da pizza. Só que assim, tu pensa, vai ser que nem aqui no Sul, né? Uma fatiazinha assim. Gente, era um negócio desse tamanho. Eu comia, ficava cheia com uma fatia e era R$11. Então era o meu Mac da pizza. E logo após essa pizzaria tinha realmente o Mac. O Mac ficava fechado já às 3 da manhã. Mas assim, 3 da manhã eu tava lá indo comer pizza. Aqui no Sul isso é impossível. Chegou meia-noite,
tudo fecha, tá? Chegou 10 horas, todos os restaurantes estão fechando e até meia-noite vai as teleentregas. Tem uma única teleentrega que eu sei que é 24 horas, que é do Subway agora, e é apenas uma sede que entrega. Então, assim, a gente tá muito atrasado nesse conceito de comida até mais tarde, o que eu acho estranho, porque aqui a gente tem condição de ampliar o horário da comida, porque tem muita gente que trabalha com isso, mas eu acho que eles têm realmente preguiça. Coisas muito boas no Rio de Janeiro. Nós temos o metrô feminino. A gente não tem metrô feminino aqui no sul. Tipo, a gente não tem nenhum ônibus com vaga só pra mulher, ou nenhum trem com vaga só pra mulher. Porque aqui no sul não é metrô, é trem. Então, assim, quando eu ia pro metrô feminino, eu me sentia muito mais segura e muito mais feliz, porque tava só eu e um monte de mulher, não tinha nenhum homem carrancudo pra eu ter que encarar. Mas, mais uma coisa negativa. Eu gosto muito dessa lei, gosto muito que isso seja aplicado, mas não tinha nenhuma fiscal mulher pra garantir que só mulheres ficassem no metrô feminino. E assim, tava lá no horário, porque tem horário pra ser feminino e tem um horário que é livre. Chegava o horário feminino e sempre tinha um ou outro gurizinho ou velhos eu digo homens de 50 anos, assim, lá parados. Muitas vezes eu perguntava, o que o senhor tá fazendo aqui se esse metrô é feminino? Eles falavam, por acaso eu sou diferente de vocês? Sim, meu querido, tu é diferente, tu é nojento, a gente não te quer aqui, mas tudo bem. Aí, com vários eu briguei, fiz escândalo. Então, como é que funciona? Não adianta nada ter o metrô ou o vagão feminino se ele não é respeitado, né? Era muito exaustivo, porque a gente tava numa boa, chegava um intruso ali, e puramente pra chamar atenção. De todas as vezes que eu fui, nunca entrou um homem porque não tinha espaço no outro vagão. Era sempre porque ele queria estar ali. Então, assim, é um pouco chato, é falta de educação, e parece que é pra testar uma norma. Se tem um negócio pra te seguir, segue, né? Seja no mínimo educado. Se tu tá com raiva, porque as mulheres conquistaram o metrô só pra elas, tu reclama lá pra Dilma, pro Temer, sei lá pra quem, mas não fica infernizando as pessoas que estão no metrô. Outra coisa que eu gostava muito no Rio de Janeiro era o Saara. Eu não tive tempo de desvendar muito sobre o Saara. Pra quem não sabe, é um grande mercadão de rua. É tipo equivalente ao nosso centro aqui no sul, onde tem muitos comerciantes, só que lá parece que é um mundo fechado só pra vendas, então tinha muita coisa legal. Eu lembro que teve um dia que eu saí vestida de muçulmana, eu fui toda vendada, com os olhos bem puxados. Eu entrava nas lojas, as mulheres iam me perguntar há quanto tempo tu tá aqui no Brasil, e eu tipo, não moça, eu sou brasileira. E elas falaram assim, não acreditando até, achando que eu era uma mulher árabe. É muito engraçado tu sair como uma mulher árabe na rua, porque tem homens que nem te olham, tipo, eles te olham assim, eles viram muito rápido, como se tivessem medo de ser matados depois pelo marido louco da muçulmana. E tem outros que te olham muito, assim, sabe, como se aquilo fosse um fetiche louco. E assim, eu estudava no centro. O centro não tem nem lugar, às vezes, pra carros passarem. Porque o nosso centro aqui, ele é bem moderno, mas o centro do Rio é muito antigo. É legal, é bonito, tipo, uma coisa antiga. Tu pensa, que legal, as pessoas andavam só de cavalo aqui, blá blá blá. Eu creio eu, né, porque as pedrinhas são todas estilo de chão antigo e tal. Mas como não tinha como chegar lá de Uber ou de táxi, a mimada aqui ficou um pouco nervosa, né? Eu tinha que pegar metrô, tinha que ir a pé de manhã, tinha que me virar. O centro do Rio é idêntico em todos os lugares. Tu acha que o de Porto Alegre é idêntico, mas não é. O do Rio é idêntico, assim. Meio que não muda quase nada a estrutura das ruas, então é muito difícil tu te achar. Eu sempre tinha que dar uma pedalada mental pra chegar no lugar. Aí quando eu chegava, o trajeto... Tem uma coisa assustadora na rua de vocês, meus queridos cariocas, que é um duto de ar que sai ar pra cima. E eu era uma moça muito sensual, ainda sou. Eu ia de mini saia, achando que nada ia acontecer. Só que do nada minha saia levantava até o meu peito e ficava tudo aparecendo, porque esses dutos de ar soltam ar, muito ar. Então assim, não existe isso aqui. A gente que gaúcho nunca lidou com os dutos de ar enlouquecidos. A gente tem esses dutos de esgoto, mas eles não saem ar. Por muito tempo eu fiquei tentando entender por que sai ar dos dutos de lá, mas ninguém me respondeu, então eu não sei. Se tu sabe, me conta, por favor. Além dos dutos de ar, que não é bem um problema, tu até pode brincar de Marilyn Monroe se tu quiser, tem os ar-condicionados. Ai, o centro do Rio de Janeiro é o lugar mais catinguento e fedorento em que eu já estive em minha vida. Sério. Tu tá andando, parece que tá chovendo. Eu juro pra vocês, quando eu cheguei lá a primeira vez, eu pensei que tava chovendo. Eu fiquei olhando assim, mas nossa, tá chovendo? Estranho. Aí parava a chuva, né? Aí eu falava, tá chovendo de novo? Não parece que tá chovendo, o chão não tá tão molhado assim. Aí que eu me dei conta que é do ar-condicionado. Lá
todos os ar-condicionados. Às vezes tu pega uma rua que é cheia de ar-condicionado e o caninho de água do ar-condicionado cai pra fora. Então tu tá andando e tá pingando muita água em ti. Não é tipo, uma gotinha. São, assim, umas 5 gotinhas, se não mais. E aquilo era um pouco incômodo, ainda mais pra mim, que cheguei lá já não querendo muito estar lá. Mas eu sinto falta do Rio, eu gostaria de visitar mais vezes. Então, eu tô só dando minha experiência real, mas não é porque, ai, que horror, não quero mais ir lá. Aí, além dessas aguinhas, dessa chuva indesejada, assim, tem muito cheiro de xixi. Eu não sei o que os homens do centro fazem pelas ruas, mas provavelmente eles fazem xixi o tempo inteiro. O lugar fede muito a urina. Era bem desagradável, assim. A entrada e a saída do metrô era principalmente horrível, porque tu saía, tu sentia aquele cheiro. Não é um cheirinho, gente. Tu sentia o cheiro de urina muito forte. Não sei se era de algum animal ou se era das pessoas mesmo, mas é bem forte. Esse tipo de coisa tu não vê muito por aqui, entendeu? É raro eu chegar num lugar no Rio Grande do Sul que eu passe e eu sinta, nossa, que cheiro de xixi. É bem raro, a não ser que tu esteja passando por uma danceteria, uma balada e tal. E lá tinha muitos raposões. O que eu digo com raposões? Sabe o Pinóquio e as raposas do mal? Lá, se andava na praia, vinha muitos raposos atrás de ti. Tinha umas pessoas que elas eram vestidas assim que nem uns galãs dos anos 60. E quando eu via no cantinho do olho eles vindo, eu já ficava, ai, é agora que eu vou ser roubada, né? Porque tu tá andando, esse raposão vem desfilando na tua direção, como se ele fosse te levar pro bailão depois. E os vendedores também, de coisinha na beira da praia, são muito espertinhos e estão sempre te chamando. Eu lembro que quando eu andava por lá com uma camisa escrito Cuba, que eu tinha comprado em Cuba, eles ficavam falando assim, hey, girl, vem cá. E eu tipo, ai meu Deus, socorro. Isso eu passei um pouquinho no Arpoador também, porque na praia do Arpoador eu gostava muito de lá. Mas mesmo tendo polícia, quando eu ia passar por uma pracinha, que era tipo uma bifurcação pra te chegar antes na praia, sempre tinha umas pessoas muito mal encaradas e eu ficava um pouco medrosa. Não é que aqui não tenha bandido, mas lá parece que os bandidos não estão muito disfarçados, parece que eles são uns raposão pronto pra atacar mesmo. O vídeo está terminando, eu já falei as minhas principais considerações, não lembrei de mais uma. Cigarro. Ai, cigarro era um inferno de encontrar cigarro. De novo, eu não sabia onde comprar porque eu era nova lá, mas aqui no sul, qualquer banquinha de revista tem cigarro, qualquer uma, sério, se tu chegar aqui e for numa banca de revista, isso é uma boa dica pra ti, carioca, aqui a gente tem cigarro na banca de revista. Se tu quiser comprar cigarro na banca de revista, tu compra em qualquer uma. Lá no Rio não, nenhuma banca de revista tinha cigarro. Gente, eu juro que eu acho que eu nunca comprei um cigarro lá numa banca de revista, porque eles não vendem. Cigarro lá é muito difícil de encontrar, daí eu ia nas banquinhas da Orla e nenhum deles vendia também. E quando vendia, era só assim, um Calton, que eu chamo de Dunhill, né, mas só tinha aquele, ou só tinha um outro lá, estilo vermelho, mas nunca tinha mentolado, nunca tinha Marlboro. Era uma pindaíba. Lembrei que eu entrei na água e tinha tanto lixo no meu corpo que eu não soube o que fazer a não ser correr. Lembrei de mais um ponto agora. A praia é muito suja. Não adianta nada tu ter uma praia e ficar mostrando na TV que os cariocas têm uma vida muito legal, quando na verdade a água deles é um esgoto. Eu não tô brincando. Eu entrei na água, é raro eu entrar, eu não gosto de mar, mas eu entrei na água e a primeira onda que veio, né, eu fiquei tri feliz. Aí quando eu olhei pra baixo, tinha uma montoeira na minha volta de latinha, de resto de comida, de lixo, de alga também. Então, assim, e depois me avisaram até que não é bom ninguém banhar na praia de Copacabana, tem que ir nas do lado, porque realmente é sujo. Mas enfim, primeira vez que eu peguei um ônibus no Rio de Janeiro, eu fiquei muito assustada. E o que acontece? Aqui no ônibus, tu paga por um cobrador e tu passa por uma roleta só. Lá no Rio eu não lembro, mas tu não pagava por um cobrador, só tinha um motorista. Então tu tinha que pagar pro motorista, eu acho, ou passar um cartão, mas eu não lembro disso. Aí eu lembro que eu entrei, primeiro ônibus que eu pego na minha vida, e eu fiquei, tipo, meio perdida, pensando, o que eu faço aqui? Não tem cobrador? Só tem uma roleta? E se eu não me engano, tinha também plaquinhas de cartão, e eu acho que eu não tinha cartão. Daí eu fiquei pensando, não vou poder entrar. E nisso, era o motorista berrando comigo sem parar. Passa, 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 passa! E eu, tipo, eu não sabia nem que era pra mim, pra vocês terem ideia.
Aí minha mãe tava comigo e ela falou, paga pra ele e passa logo. Daí, tipo, eu paguei pro homem e entrei. Sim, mais uma crítica, né? As pessoas lá não são muito receptivas e as coisas funcionam de uma forma que tu não tá acostumada, então ninguém tá ali pra te explicar também. Tu tem que só passar na rapidez, senão tu vai levar um coice do motorista. Outra experiência engraçada foi quando eu fui num restaurante de sushi. Aqui no sul, nós somos muito, como eu falei, exigentes. Então, assim, quando a gente vai no restaurante, a gente meio que sabe o nome das coisas que a gente quer. Tipo, nos cardápios de sushi daqui, sempre tá lá escrito temaki, uramaki, maki, que mais? Skin, já falei temaki, mas enfim. Nigiri. Aí eu cheguei lá no Sushi do Rio e eu falava pra eles, eu quero uma porção de nigiri. E eles ficavam parados. E eu não tava entendendo. Aí eu repeti, né, eu quero uma porção de nigiri. Aí ele chamou outro moço, veio outro garçom. Aí o garçom falou, tudo com uma pinta de que tava sabendo o que fazer. Daí chegou assim, tudo bem? Eu posso ajudar? Eu falei, sim, eu quero uma porção de nigiri. Aí ele olhou assim, nigiri? Eu falei, sim, com salmão em cima, com arroz embaixo. Aí ele falou, sim, tu quer sushi? Aí eu falei, Sabe como que eles chamam o nigiri? De sushi. Então tu chega no restaurante e tu fala, eu quero um sushi. Tipo, tu tá no restaurante de sushi e tu vai pedir um sushi. Porque não existe nigiri no Rio de Janeiro. Eu acho muito engraçado isso, sério, eu acho hilário. E uma outra vez eu voltei no restaurante, ou fui em outro, mas eu voltei aí no restaurante de sushi, e eu pedi de novo nigiri, pra ver se era eu que tava enganada ou se era só aqueles garçons que não sabiam o que era. E mais uma vez o menino olhou pra mim e disse, tu quer sushi? Eu falei, sim, quero sushi. E aí, tipo, o resto se chama normal, uramaki ou maki. Mas a única coisa que não tem nome próprio é o nigiri sushi. Bom, é isso. Então, encerramos o nosso vídeo. Quero dizer com todo o meu coração que eu gosto muito dos cariocas e gosto muito do Rio de Janeiro. Eu tô sendo um pouco mais verdadeira do que eu deveria com as minhas críticas, mas eu não quero que vocês pensem que a gente aqui do Sul é uma santidade pura e que a gente acha tudo isso muito gracioso. Não, né? A gente se espanta às vezes e às vezes gosta. Então, agora vocês têm o real feedback de como as pessoas daqui se sentem quando vão pra aí. E não quero ver ninguém chateado comigo, ninguém me xingando, porque eu tenho planos de voltar para o Rio sim, e quem sabe ter uma experiência melhor do que essa última que eu tive. Não foi uma experiência ruim, desfrutei de muita coisa boa, mas ainda tem muita coisa para eu conhecer. XOXO, Gossip Girl, e um bom dia para ti e para sua família.